Mais uma vez, boa tarde, povo de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E o Espírito Santo, meu irmão, ele tem que ser prioridade na nossa vida. Por que o cristão ele não pode ficar sem o Espírito Santo em sua vida? Porque quem vai nos dar força de suportar as lutas, as adversidades, é o Espírito Santo, meu querido irmão. Nós temos que entender uma coisa. Eu já falei isso em uma sexta-feira que eu preguei, não foi nessa, mas se eu não estou enganado, foi na sexta-feira retrasada que o pastor viajou e eu trouxe uma mensagem falando sobre a importância do Espírito Santo na vida de um cristão. Por quê? Porque a luta que nós vivemos, meu irmão, é uma luta contra o diabo. A luta que nós vivemos é uma luta espiritual. Então, se você não tiver a presença de alguém maior dentro de você, na sua vida, você não vai conseguir, meu irmão. Por isso que às vezes eu vejo muitos crentes aí na igreja que estão desanimados, que estão, vamos assim dizer, desfalecidos na fé, né? Outros até estão vindo na igreja, mas não com aquele ânimo que quando chegou, né? Você sabia que tem pessoas que estão na igreja, irmão, mas ela não tem mais aquele ânimo que ela tinha de buscar Deus como ela tinha antes. O Apocalipse até fala que aquele que caiu tem que voltar ao primeiro amor, né? O que é o primeiro amor? É aquele que a pessoa ama incondicionalmente. É aquela pessoa que não importa a circunstância, o momento, ou o que ela vai ver na igreja, mas ela está na igreja por causa de Jesus. Você deve se lembrar quando você começou na igreja. Muitas pessoas, quando entraram na igreja, eram pessoas fervorosas, pessoas que não estavam nem aí com nada. Elas queriam buscar Deus, elas queriam, se envolver com Deus, ela queria cada vez mais aprender as coisas de Deus, né? Ela tinha uma sede tremenda de buscar Deus. Mas tem pessoas que o tempo foi passando, as lutas começaram a aparecer, porque aparecem, né? Deus não deixa a gente enfrentar a luta no começo da conversão, porque a gente ainda está no processo de começo, né? A gente, quando começa na fé, somos igual uma criança, nós estamos aprendendo a caminhar. Então Deus, ele nos poupa de muitas coisas, mas num determinado tempo da nossa caminhada na fé, as lutas vão vir. A gente vai adquirindo experiência na fé, o tempo vai passando, a gente vai adquirindo tempo de igreja, tempo na fé, né, na presença de Deus. Então as lutas vão vindo. Satanás, ele vai se levantar e Deus vai permitir, para ver se a gente está firme na fé ou não, né? E às vezes, muitas pessoas, irmão, o tempo vai passando e a pessoa tira os olhos de Jesus. Infelizmente é o que acontece com muitos. Tira os olhos de Jesus e começa a olhar para os problemas, começa a olhar para as coisas erradas na igreja. Aí a pessoa começa a falar: nossa, mas eu não sabia que na igreja tinha coisa errada. Claro que tem, irmão. Em todo lugar tem. Aonde existe ser humano, existe defeito. Mas por que a pessoa, quando começou na fé,
ela nunca reparou isso, porque os olhos dela não estavam nisso. Os olhos dela estavam em quem? Em Jesus. Quando os olhos da pessoa estão em Jesus, para ela pouco importa se na igreja tem coisa errada, se tem, se não tem. Para ela pouco importa se na igreja fulano, ciclano fez isso, aquilo. Ela quer buscar Deus. É uma pessoa que está amando a Deus, né? Aí, num determinado tempo, a pessoa faz igual Pedro, né? Ele deixa de olhar para Jesus e começa a reparar a força do vento, né? Aí a pessoa começa a desfalecer na fé. Ela não sai da igreja. Tem pessoas que não saíram da igreja, mas elas não estão com aquele espírito, aquele ânimo que ela tinha antes. Por quê? Porque elas não estão olhando mais para Jesus. Elas se deixaram sufocar por causa das lutas, por causa dos problemas, né? E por que isso acontece, meu irmão? Porque a pessoa, ela não tem priorizado buscar o Espírito Santo. E se você não buscar principalmente o Espírito de Deus na sua vida, meu irmão, você vai, infelizmente, você vai deixar de olhar para Jesus mesmo, porque as lutas vão começar a te sufocar, a te abater. O diabo vai vir com tudo, né? E se a gente não tiver revestido de poder da presença de Deus, os nossos olhos não vão ficar em Jesus por muito tempo. Você consegue entender até aqui, sim ou não? É o que tem acontecido com muitos irmãos, que quando chegou na igreja, estavam bem com Deus, estavam na fé, sabe, não queria saber de mais nada a não ser buscar Deus, mas o tempo foi passando, os problemas foram vindo, a pessoa deixou de olhar para Jesus. E por que isso aconteceu? Porque a pessoa espiritualmente ela enfraqueceu. A pessoa não está buscando o Espírito Santo, irmão. O que tem de crentes na igreja que até hoje não são batizados no Espírito Santo não é escrito. E eu não estou falando de quem entrou ontem na igreja, eu estou falando de pessoas que têm tempo já. E não deveria ser assim. O Espírito Santo, ele deveria ser prioridade, meu querido irmão. Porque sem o Espírito Santo não tem como a gente caminhar com Cristo, porque os espinhos vão vir, os problemas vão vir, as adversidades vão vir, Satanás, ele vai investir. O diabo, ele não está preocupado com quem está lá fora, ele está preocupado com a igreja, irmão, com você, comigo. Então, se nós não tivermos uma força maior dentro de nós podemos ficar firmes durante um tempo, mas vai chegar o tempo que a gente vai deixar de olhar para Jesus. A luta vai começar a ser forte na vida da pessoa. Por quê? Porque ela não está buscando o principal, que é o Espírito de Deus. Amém? Olha o que a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 7, versículo 55. Fala da morte de um homem chamado Estevão. Quem foi Estevão? Estevão era um servo de Deus, um apóstolo de Cristo. Foi alguém que foi escolhido para fazer um serviço simples na obra de Deus, servir as mesas. Você vê que naquela época lá, quando uma pessoa era escolhida para fazer a obra, até no serviço mais simples, eles priorizavam o Espírito Santo. E às vezes, infelizmente, muitos pregadores não priorizam o Espírito Santo. Às vezes a pessoa chama o irmão para ser obreiro, mas não pergunta se o irmão tem o Espírito Santo, se o irmão tem uma vida com Deus. É onde que tem muitos obreiros, pessoas que começam a fazer a obra e fracassam, por causa
da falta do Espírito Santo, meu irmão. Pode ser o serviço mais simples na obra de Deus, mas se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou conseguir fazer ele, porque o diabo vai se levantar para mim não fazer. Você está conseguindo entender, sim ou não? Às vezes tem muitas pessoas que querem ser obreiro e até entraram como obreiro, mas saíram, não aguentaram o tranco. Por quê? Porque não buscou o Espírito Santo, irmão. Você está lembrado, você que é mais crente, sim, você tem mais tempo na Igreja da Graça, você deve lembrar quantos obreiros tinha nessa igreja, né? A parede ficava preta, assim, tanto obreiro que tinha, né? Parecia que a parede estava pintada de preto, né? Você conta no dedo hoje quantos tem. Não estou criticando, mas porque muitos deixaram de buscar o Espírito Santo. E muitos não aprenderam com os seus superiores, né? Com as pessoas que colocaram na obra, a priorizar o Espírito Santo. Porque tem pregador que não ensina, infelizmente, que antes de qualquer coisa que a pessoa vai fazer para Deus, ela tem que priorizar o Espírito Santo. Qualquer serviço que a pessoa vai fazer para Deus, seja o serviço mais simples, se ela não tiver o Espírito Santo, irmão, ela não vai conseguir fazer, ela não vai conseguir permanecer, porque Satanás vai se levantar com tudo. E infelizmente muitos saíram, deixaram de fazer a obra, não só na nossa igreja, mas em qualquer outra igreja. Muitos deixam de fazer a obra por causa da falta do Espírito Santo. Um obreiro que não tem o Espírito Santo, irmão, ele não vai longe, não. Um pastor que não tem o Espírito Santo, ele não vai longe. Um pregador que não tem o Espírito Santo, ele não vai longe. Ele não chega longe, porque o diabo vai vir. Mas não é só obreiro não, você também que é membro. Você sem o Espírito Santo, você não chega muito longe, meu irmão. O diabo vai dar um jeito de te parar. Que isso, ministro? O senhor está me apavorando? Não, estou sendo sincero, irmão. Porque nós enfrentamos uma luta espiritual. Constantemente o diabo lança obstáculos, impedimentos no nosso caminho para nos tentar parar. Ou não é assim que acontece? Constantemente nós somos tentados ou não somos? Constantemente não passa pensamentos errados na sua mente? Na minha não passa não, isso lógico que passa. De todos passa. Uma coisa é os pensamentos passarem, outra coisa é você permitir que os pensamentos fiquem, mas que eles passam, eles passam. Dia e noite, constantemente o diabo lança coisas erradas no nosso caminho para a gente tropeçar e cair. Ou não lança? Lança. Se você não é tentado de um jeito, você vai ser tentado de outro. Eu sou tentado, você é tentado, nós somos. E se o Espírito Santo não for prioridade em nossa vida, irmão, nós não vamos conseguir. Por mais que a gente tente. Consegue entender isso ou não? Tem pessoas que são esforçadas, tem pessoas que têm um desejo ardente de servir a Deus, mas não estão conseguindo, porque não adianta, irmão, com a nossa própria força a gente não consegue mesmo. Amém? Acharam aí? Em nome de Jesus. Deixa eu tomar um gole d'água. Atos capítulo 7, versículo 55, diz assim, olha só: e Estevão, cheio do Espírito de quem? Do Espírito Santo, fitando os olhos para o céu, viu a glória de quem?
de Deus, e Jesus assentado à sua direita. E detalhe, irmão, o Estevão aqui, quando ele viu isso, se você for ler antes desse versículo, se você for ver a história de Estevão, começando no capítulo 7 de Atos, o Estevão, ele estava sendo apedrejado aqui. As pessoas estavam apedrejando ele. Por quê, ministro? Porque o Estevão, ele pregou a verdade. E os religiosos daquela época, os cristãos, os crentão daquela época, eles não aceitaram o que Estevão falou. O Estevão pregou com autoridade, chamou eles de coração duro. Para quê? Eles não gostaram. Então eles decidiram levar Estevão à morte. Eles estavam apedrejando Estevão para matá-lo. Mas você pode ver aqui que em momento algum você vê o Estevão amaldiçoando eles. Você vê? Não. Enquanto o Estevão estava sendo morto, apedrejado, a Bíblia diz que o Estevão, ele viu a glória de Deus. Meu irmão, isso é coisa forte. Constantemente nós somos apedrejados. Somos ou não somos? Constantemente nós somos criticados pela nossa família, somos criticados pelo nosso companheiro de trabalho, somos criticados pela televisão, pela internet, pelo rádio, somos criticados às vezes por pessoas da própria igreja, pelos crentão, somos apedrejados todos os dias. Pessoas tentam nos matar na fé todos os dias. Se não tenta de um jeito, tenta de outro. E como que a gente suporta isso? Cheio do Espírito Santo, irmão. Como que você vence a perseguição? Cheio do Espírito Santo. O segredo está aqui. Cheio da presença de Deus. Como que você vai dar a outra face para quem ofende você? Pela nossa força a gente consegue fazer isso? Duvido. Uma pessoa que xinga você, uma pessoa que ofende você, uma pessoa que fala palavras erradas contra você, e você trata essa pessoa bem. Com a sua própria força você consegue? De jeito nenhum. Não adianta a pessoa falar que consegue porque não consegue. Com a nossa própria força, meu querido irmão, as pessoas vão se levantar contra nós, a gente vai querer revidar. As críticas vão vir, a gente vai querer tirar a satisfação, e vai mesmo, porque a gente é ser humano. Agora, como que a gente consegue suportar tantas coisas? Cheio do Espírito Santo, irmão. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é capaz de orar por aqueles que ofendem ela. Ela é capaz de orar por aqueles que xingam ela. Ela é capaz de orar por aqueles que amaldiçoam ela, por aqueles que falam mal dela. Você entendeu, sim ou não? Por isso que é importante você ser cheio do Espírito Santo, irmão. Por isso que é importante você colocar o seu alvo principal. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, buscar o batismo. Se fortalecer no Espírito Santo. Procurar se aproximar da pessoa do Espírito Santo. Se fortalecer no Espírito Santo. Dessa maneira que você vai conseguir ficar firme.
Eu falo para você, meu querido irmão, para a gente que serve a Deus, o cerco está cada vez mais se apertando. Ou não está? Está sim. E vai apertar cada vez mais, meu irmão. Sabemos que a gente vive em um mundo que odeia crente, cristão de verdade. A gente vive num mundo onde as pessoas têm preconceito contra nós, porque a gente não apoia o que esse mundo faz. Tem uns crentes que apoiam, né? Mas a gente não apoia. O cristão de verdade não apoia. O cristão de verdade não apoia o homossexualismo. Não estou criticando, mas eu estou falando a verdade. O cristão de verdade não apoia divórcio. O cristão de verdade não apoia adultério, fornicação, alcoolismo, droga. E esse mundo que nós vivemos apoia, meu irmão. O cristão de verdade não apoia o aborto. Mas estamos vivendo em um mundo onde eles estão querendo aprovar uma lei para ter o aborto. Estamos vivendo em um mundo onde eles estão querendo legalizar uma lei de casamento de 2 homens. Por isso que eu estou falando para você que o cerco para o lado do cristão vai apertar. A palavra de Deus fala que nos últimos tempos haverão tempos difíceis, e é que nós estamos vivendo. Tempos de luta, meu irmão, de batalha. E se a gente não for cheio do Espírito Santo, como que a gente vence? Como que a gente consegue suportar, meu irmão? Se a gente não for cheio do Espírito Santo, a gente faz igual o Pedro fez, né? O Pedro, ele negou Jesus. Antes do Espírito Santo, antes de Pedro ser batizado com o Espírito Santo, antes de Pedro ter o Espírito Santo, Pedro negou Jesus. Mas foi porque ele quis? Não, por medo, por não estar preparado. E tem muitas pessoas negando a Jesus na hora da luta, na hora do problema, na hora da adversidade. Por quê? Porque está faltando a pessoa buscar o Espírito Santo. Está faltando a pessoa buscar ser cheia do Espírito Santo. Às vezes a pessoa vem na igreja em busca de tanta coisa. Infelizmente a gente vive uma geração hoje onde tem muitos crentes aí que se preocupam só em resolver problema, só busca Deus para resolver problema. Infelizmente a gente vê muitos assim, e não deveria, meu irmão. Não que você não deva buscar para resolver seus problemas, claro que você deve. Mas o problema é que tem pessoas que têm deixado de priorizar o que tem que priorizar, que é o Espírito Santo, que é comunhão com quem? Com Deus. Meu irmão, uma vez você tendo o Espírito Santo na sua vida, você vai ter força para lutar pela tua vida financeira, você vai ter força para lutar pela sua família, você vai ter força para lutar pela sua saúde, pela libertação de alguém. Você vai ter força. Agora, como que muitas pessoas elas querem que o outro se converte, que ela quer lutar por outras pessoas, mas nem ela mesma está dando conta de permanecer na fé. Tem gente que é assim, né? Tem pessoas que oram em favor do familiar se converter, mas a própria pessoa não está aguentando ficar firme. Por quê? Porque está faltando o Espírito Santo. Amém? João 14, versículo 26. Jesus, ele deu
as últimas instruções para os discípulos antes dele ser crucificado, né? E os discípulos estavam todo mundo triste, claro, né, irmão? Uma notícia ruim a gente se entristece. Ninguém vai ficar feliz ouvindo uma notícia ruim, uma notícia triste, né? Isso é normal, nós somos ser humano. E estava perto de Jesus ser preso, ser crucificado. E Jesus começou a falar para os discípulos, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, né? Jesus começou a confortar. Aí teve uma parte que Jesus começou a falar do Espírito Santo, né? E Jesus falou: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, eu vou enviar para vocês o Consolador, Ele vai ajudar vocês, né? Porque enquanto Jesus estava com eles ali, Jesus é quem ajudava eles, né? Jesus é quem sempre dava uma palavra para eles, ajudavam eles em oração. Mas Jesus iria subir ao Pai, a missão dele iria terminar. E a missão de Jesus terminando, quem que assumiria? O Espírito Santo. Hoje quem está cumprindo a missão é o Espírito Santo. E qual é a missão do Espírito Santo? Convencer do pecado, salvar, né? Fortalecer, usar pregadores para anunciar a palavra, nos ajudar a nos manter na fé. A missão do Espírito Santo é essa. Quando a Bíblia chama o Espírito de Consolador, o que significa Consolador? Aquele que ajuda, né? E Jesus virou para os discípulos e falou: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, ou seja, eu vou enviar alguém que vai ficar com vocês, que vai ajudar vocês. E o Espírito Santo está conosco, amém? O Espírito Santo está nesse lugar, meu irmão. Só que Ele quer habitar dentro do teu coração, Ele quer habitar na sua vida. Às vezes tem pessoas que buscam o Espírito Santo, elas começam a chorar, elas se sentem tocadas pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não quer só tocar em você, ele quer entrar dentro de você, ele quer morar em você, meu irmão. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela tem o próprio Deus dentro de si. Ela começa a agir como Deus age, ela começa a pensar como Deus pensa, ela começa a falar como Deus fala. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem paz interior, amém? Ela pode estar enfrentando o pior problema da vida, mas ela tem uma paz dentro de si, amém? Por isso que você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, amém? Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, comece a buscar. Ministro, como eu faço isso? Aí é você e Deus, meu irmão. Não tem segredo para você buscar o Espírito Santo, é você abrir teu coração e adorar Ele de coração, né? Buscar Ele, tirar um tempo na sua casa também de meditação, de oração, sabe? Deixar de pedir um pouco e começar a adorar Ele. Não que você não deva pedir, sim, claro que você deve, mas tirar o momento só para você adorar a Deus, buscar o Espírito de Deus, amém? Diz assim, 26, né? João 14, 26. Diz assim: e o Consolador, o Espírito de quem?
de Deus vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho o quê? De tudo quanto eu tenho dito, ou seja, de tudo eu tenho quanto eu tenho ensinado. Ou seja, irmão, quando você tem o Espírito Santo, ele vai sustentar você, ele vai te ensinar. Você sabia que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, não precisa ninguém ficar falando para ela o que ela tem que fazer, o que ela não tem que? O próprio Espírito Santo vai começar a falar no coração dela. O próprio Espírito Santo vai começar a lembrar ela das palavras de Deus, dos versículos da palavra de Deus. Por exemplo, experiência própria. Quando eu estava enfrentando aquele momento difícil que eu enfrentei, né? O Espírito Santo ele começou a me lembrar das palavras que eu havia estudado. Começou a me lembrar de versículos bíblicos, né? Começou a me lembrar da palavra de quem? De Deus. Quando eu enfrentei esse momento difícil, o Espírito Santo ele me lembrou de Abraão. Quando Abraão sacrificou Isaac, e Deus virou para Abraão e falou: e Abraão virou para Isaac e falou: Deus proverá. O Espírito Santo testificou forte no meu coração essa mensagem. Você está entendendo sim ou não? Quando você tem o Espírito Santo, é Ele que vai te ensinar, meu irmão. É Ele que vai te fazer lembrar das palavras. É Ele. É Ele. Posso falar por mim, quando eu vou pregar. Hoje mesmo eu vim para cá com essa mensagem. Eu não tinha preparado essa mensagem, eu preparei aqui. Quando eu peguei a bicicleta e vim para cá, depois do almoço, eu comecei a lembrar dessa palavra. Eu já tinha ouvido essa mensagem, já tinha estudado essa mensagem. O Espírito Santo começou a me lembrar, a falar no meu coração. Então o que eu quero que você entenda, meu irmão, quando você tem a presença de Deus, o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Se você está usando uma roupa indecente, não vai precisar ninguém ficar falando para você. Ele vai falar com você. Se você fala uma palavra errada, ninguém vai precisar te corrigir. O Espírito Santo é quem vai falar com você. É Ele, meu irmão. O próprio Espírito Santo é quem vai te fazer, quem vai te ajudar a caminhar na fé, sem te deixar cair, sem te deixar tropeçar. Amém? Para a gente encerrar a mensagem, Romanos capítulo 8, versículo, não anotei o versículo aí, amigo. Versículo 26. Deixa eu ver se é o 26 mesmo. Se não for, você me corrija, tá? Eu esqueci de anotar. Que fala que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. É Romanos 8, 26, né? Eu esqueci de anotar, mas eu já anotei. Acharam? É isso mesmo? Romanos 8, 26, que diz assim: porque o Espírito Santo é quem nos ajuda nas nossas fraquezas. É isso mesmo. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito
Santo, que intercede por nós, com gemidos e quê? Inexprimíveis. Ou seja, irmão, todos nós temos fraqueza. Não adianta a pessoa falar que ela é fortona, que ela é imbatível. Não, todos nós temos fraquezas, todos nós. É o que eu falei no começo da mensagem. Em alguma área da nossa vida, o diabo vai nos tentar. Em alguma área da nossa vida, o diabo ele vai investir contra. Você pode observar que Jesus, ele foi tentado no momento de fraqueza. É claro que não fraqueza espiritual, porque Jesus nunca pecou, né? Mas a Bíblia diz que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. É lógico, né, irmão? Você pode observar que o diabo tentou Jesus exatamente no momento de fraqueza. Então o diabo ele vai nos tentar, meu irmão, nos momentos de fraqueza nossa. Mas o que a Bíblia diz aqui? Que o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, se você tiver o Espírito Santo, irmão, na sua fraqueza, ele vai te ajudar a ser forte. Naquele momento difícil da sua vida, que você acha que você não vai conseguir, mas se você tiver o Espírito Santo, você consegue. Amém? Você consegue. Você vê que o próprio apóstolo Paulo ele fala que nós não sabemos orar como convém, ou seja, até a nossa oração quem dirige ela é o Espírito Santo. E quando você se envolve com o Espírito Santo de verdade, você vai começar a orar 2 horas brincando, 1 hora brincando, porque é Ele quem vai te ajudar, é Ele quem vai levar você à presença de Deus. É o Espírito Santo que nos leva à presença de Deus. A Bíblia diz que Ele intercede. O que é interceder? É se colocar no lugar de alguém, em favor de algo. Então o Espírito Santo ele nos ajuda, ele intercede, ele acolhe os nossos pedidos e leva diante de quem? De Deus. Então, meu irmão, minha irmã, busque o Espírito Santo, se fortaleça no Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo do Espírito Santo, porque sem ele a gente não consegue ficar firme, sem ele a gente não consegue permanecer na fé. Amém? Você entendeu a palavra? Quem entendeu? Então vamos aplaudir nosso Deus.